Look, we're looking at the documentary right there. Less than a mile from the center of town, a famous old stadium's crumbling down. No one's invested so much as a penny. Bring on the Deadpool and Rob McElhenney. Less than a mile from the center of town. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Wrexham. Estamos de volta, né, Lucas? Estamos aí depois de um longo inverno no hemisfério norte aí, acho que estamos quase um mês sem lançar episódio aí. Bateu a abstinência, a crise de abstinência de podcast. Sei que a galera aí tava ansiosa, porque tá faltando apenas 3 episódios, né? Mas estamos de volta, depois de um longo inverno aí. Férias de verão do Brasil, férias de inverno aqui nos Estados Unidos. É isso aí, né? Pô, mais uma vez aí, como a gente comentou, né? Não conseguimos postar com a frequência que gostaríamos, mas vamos lá, vamos encerrar, vamos para esses 3 últimos episódios aí da segunda temporada, porque a terceira temporada está vindo por aí, né? Então não podemos estar ainda gravando a segunda temporada. 18 de abril, hein? 18 de abril no Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, no Brasil ainda não tem data. É isso aí. E não sabemos quando é que vão dublar, tá, pessoal? Já fica aqui a dica e a pergunta que é feita em toda postagem, todo vídeo. Isso. Quando é que vão não dublar? Importa não qual sabemos. que é a postagem, né? Sempre perguntam, quando que vão dublar a série? Quando que vão dublar a segunda temporada? Toda hora alguém pergunta, mas eu não sei. Não sabemos. A resposta é não sabemos. É. Assim que soubermos, faremos um post. Ou não. Então vamos lá. Surpresa. Pô, cara, episódio 13 é jogo de família, uma coisa assim. Então, cara, um episódio que me emocionou bastante, me pegou bastante, assim, porque eu, cara, achei muito legal a abordagem que eles deram para esse tema aí. Eles apresentando, abrindo, né, cada vez mais as relações familiares ali das pessoas que formam esse grande grupo do Wrexham aí. Então a gente vai ver bastante detalhe, bastante intimidade dessas pessoas, né? E, pô, até uma sessão de terapia familiar ali na família Palmer, né, cara? Então, cara, é incrível o episódio mesmo. Achei muito legal, Lucas. Não sei o que te pareceu. Pô, esse episódio é sensacional e a gente vê, né, que à medida que a série vai evoluindo, eles vão aprofundando, né, na vida dos personagens. Porque na primeira temporada a gente meio que viu a introdução, né, de todos ali os personagens que estão ali envolvidos. E agora a gente sabe mais detalhes, né, cara? Até detalhes mais intrínsecos ali da vida deles. E agora a gente entrando na família, né? O episódio chama Negócio de Família. E tá mostrando ali a família de Ryan Reynolds, Rob McElhenney, Ollie Palmer, de vários outros personagens aí da série. E é legal que mostra também, cara, que não é família de propaganda de margarina, né, cara? Toda família ali tem uma particularidade, tem um pormenor ali, ou um atrito, ou algo no passado. Pai uma ausente. Particularidade. Pai ausente, cara, tem de tudo e muito legal, assim. A gente sempre fala isso da questão de humanizar, né, os personagens da série, e nada mais humano do que relações familiares, né? Então, cara, achei muito, muito bom o episódio mesmo. Vamos falar sobre ele agora. Então, na cena 1 ali, a gente tem a mãe do Ryan Reynolds ali participando de um coral ali, uma espécie de coral, né? Elas estão tocando algo que parece um banjo ali, não é bem um banjo. Um musical, né? Acho que daria pra falar. É isso aí. De mulheres, né? Ela e mais umas 10 mulheres ali fazendo aulas de canto e de apresentação. E, cara, ali ela já começa a apresentar e falar um pouco do pai do Ryan, né, Lucas? Pois é, ela mostra, né, todos os membros da família ali, né, mostrando no quadro, o Ryan Reynolds sendo o caçula, né, da família, e aí ela fala do pai do Ryan Reynolds, que foi diagnosticado, né, com mal de Parkinson e chegou a falecer em 2015. E ela fala também, né, que tanto o Ryan, né, quanto elas falam ali que o pai não era tão disponível emocionalmente, né? Não era um tipo de pessoa ali que falava sobre sentimentos, que estava ali, né, para ser uma fonte de apoio, né, dessas pessoas. Mas, mesmo assim, né, a gente vai falar mais sobre o pai de Ryan Reynolds e falando já sobre essa relação que ele tem com o Ryan, né, que era muito baseada em esportes. Isso é uma coisa que eu me espelho um pouco, porque a minha relação com meu pai, cara, é muito baseada em esporte.
A gente fala sobre futebol, cara, se a gente falar sobre futebol, a gente consegue 2 horas ali falar sem parar, só que sobre outros assuntos não rende tanto. Pois é, bem, é curioso, né, cara? Cada pessoa tem essa particularidade. Eu acho que relação de pai com filho sempre tem essa vertente do esporte, né? Principalmente quando o pai gosta, né? O pai sempre tenta trazer o filho, puxar o filho para isso. E no caso deles não foi diferente. Acredito que até na sociedade americana, como existem N tipos de esportes diferentes, então pode ter fases diferentes, né? Pô, daqui a pouco o cara tá na fase do beisebol, daqui a pouco na fase do basquete, enfim. Aqui no Brasil acaba canalizando muito no próprio futebol, né? Mas eu lembro, por exemplo, com meu pai de assistir Fórmula 1, por exemplo, coisas assim, sabe? Aqui também, que era uma tradição nossa. O futebol de areia eu assistia com meu pai também. Mas enfim, bem legal, cara. E uma coisa curiosa também, né? Falando um pouco da questão do pai do Ryan ali, é que a mãe dele comenta, né? Ele não era um mau pai. Ele fazia o melhor que ele podia com o que ele tinha de informação na época, né? Então tem mudado muito esse conceito de paternidade, de pai presente, sabe? A gente vai ver isso ainda mais pra frente no episódio. Mas assim, às vezes a pessoa tem a questão da criação, da origem, né? Tipo, a pessoa foi criada com certos costumes, né? Ela até comenta, ele era muito duro com os meninos na parte como é que ela fala? Da disciplina. E ele esquecia um pouco de brincar com eles e aproveitar e curtir. Então esse aí já foi eu que tenho 2 filhas, né? Então também tenho essa experiência de pai, né? Tenho experiência de filho e de pai. Foi uma das coisas que eu já peguei assim pra mim, pensar, preciso melhorar isso aqui e tal. Não que eu não brinque com vocês, até brinco bastante, mas cara, acho que é sempre importante a gente refletir e entender se tá fazendo o seu melhor também, né? Então isso foi uma fala que me chamou a atenção ali da mãe do Ryan. E uma coisa, né, pra trazer um fechamento, né, que ela fala que isso, que ela tem muito orgulho da forma como o Ryan hoje ele conseguiu resolver esse problema dele com o passado, né, depois da morte do pai dele e tal, não sei o quê. A relação dele sempre foi boa, como tu trouxe ali, ligada a esporte, coisa, mas ela fala, não, o Ryan, ele é muito bem resolvido com relação a isso, né? Não ficou nenhum trauma do tipo de criação ou dessa questão de não ser disponível emocionalmente, como tu trouxe ali, né, Lucas? Sim, e a própria mãe, né, fala que o pai estaria orgulhoso, né, de ver onde o Ryan está hoje, né, e ele também cita isso, que ele gostaria muito que o pai estivesse presente hoje para ver o que ele está envolvido, né? Principalmente você está tratando do Wrexham, né? Que é a parte que ligava eles muito, que é a parte do esporte. Muito possivelmente o cara está vivendo talvez um dos sonhos da vida dele, né? Vendo o filho dele tão envolvido assim com o esporte, sendo presidente de um clube aí, com o potencial que o Wrexham tem, né? Verdade. E ali até tem uma cena onde aparece o Rob e o Ryan, né? Falando que eles estão passando essa tradição familiar do Wrexham agora também para os filhos dele e tal, e o Ryan comenta, minha filha tá fanática pelo Wrexham e tal, assim. Então, cara, muito legal, e cara, é aquilo que a gente já viu até o Rob falar num outro momento, que vai acabar se tornando, né, de fato um negócio de família, né. Eles não pensam, nesse momento, sem dúvida nenhuma, eles não pensam em se desfazer do clube daqui a 20 anos quando eles não quiserem mais tocar. Provavelmente alguém da família vai continuar tocando essa frente de negócios da família, né? Então, ele já citou isso na entrevista, falando que para ele é um negócio de gerações na família dele. Exatamente. Então, é bem nessa linha mesmo. Agora a gente vai entrar, né, na próxima cena, na família que, na minha opinião, é a protagonista do episódio, que é a família Palmer, né, Lucas? Então aparece o pai do Ollie Palmer aí, gritando e incentivando ele da arquibancada ali, acompanhando um jogo do Wrexham. Pois é, o Palmer, né, que ele vive distante da família dele, né? Quando ele optou para ir para Wrexham, ele sabia da situação, né, que teria, né, esse deslocamento toda vez. Então, ambos ali falam, né, nesse episódio que eles não gostam dessa situação, mas eles tentam se adaptar, né, e aproveitar o máximo de tempo quando eles estão juntos. E ambos que tu diz, o Palmer e a esposa, né? Sim, Palmer e a esposa. Isso. E logo depois... Tem um lance que me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção quando eu olhei o episódio, cara, que é um dos poucos jogadores que a família não acompanhou eles até o Wrexham, né? Os outros jogadores, todos, a maioria, a família tá lá, né? E isso, de certa forma, de um jeito ou de outro, deve impactar na própria performance do Palmer, né? Eu acho que no primeiro ano o
o impacto dele no time foi muito grande, no segundo ano razoável e tal, e a gente tem visto agora a performance do Palmer vir caindo cada vez mais, né? Com certeza, tem relação com a questão da idade, que o tempo passa para todo mundo e tal, não sei o quê, mas eu acho que também tem um pouco disso de, cara, no começo, tipo, sabe, a questão da falta, da saudade, da distância, ela só tende a aumentar com o passar do tempo, né? Então isso vai acabando desgastando até emocionalmente a pessoa, né? Então acho que o Palmer acaba também sendo afetado por isso. E é algo de se pensar, assim, se realmente vale a pena continuar. Eu gosto muito do Palmer como jogador, defendo a titularidade dele aqui em diversas oportunidades, mas eu acho que esse negócio da distância mexe bastante com ele e dá pra ver, assim... Sabe o que eu penso agora, depois que eu vi esse episódio? Toda vez que o Palmer fica afastado por mais tempo, eu penso, talvez, será que ele não tá em Londres? Se tratando em Londres, tipo... Eu penso também. Eu sempre penso coisas assim, sabe? E principalmente essa temporada, né, que ele tem ficado mais ausente, né, do que nas últimas. A gente até observou, né, que Ano Novo fora ali, né? Ficou Natal e Ano Novo, quando tava tendo sequência de jogos direto, ele ficou de fora. E eu lembro que na National League, ele ficava de fora quando ele tinha talvez uma sequência maior de jogos para ser poupado, mas a gente viu que, pelo menos nessa temporada, ele tem ficado fora mais vezes, com mais frequência, e nem sempre tem a notícia da lesão, né? Exato. Então, cara, acho que pode ser aí algo que vai ser revelado nessa terceira temporada aí. Pode ser. Então, fica aí a expectativa. Mas, enfim, né? Como nós vínhamos falando do pai do Palmer, né? Então, começa a ser contada a história dele ali, né? Um cara que aos 18 anos já se tornou policial na Inglaterra e rapidamente foi escalando algumas posições dentro da polícia britânica até se tornar um membro da Guarda Real, né, Lucas? O cara, ele tinha uma posição importante ali dentro da sociedade inglesa, né? Pois ele mostrou ali, né, várias interações que teve, né, com a família real, sendo responsável ali pela segurança deles. E, cara, aos 18 anos já policial e parece que a carreira dele decolou, né? Eu imagino que para um profissional de segurança, o maior cargo que você possa ter ali seja membro, né, da Guarda Real. E a gente depois vai ver, né? Conta, né? Ele conta que agora, por último ali, acho que pelo que eu entendi, agora talvez ele tenha se aposentado. Pelo menos foi o que eu entendi ali do coisa. Mas que a última posição dele, ele era o guarda-costa oficial do Príncipe Charles, né? Que ainda não era o Rei Charles, né? Mas na época era o Príncipe Charles. Foi a última posição que ele ocupou ali. Pô, já é uma posição de extrema responsabilidade, dá pra se dizer assim, né? Com certeza. E é justamente por isso, né, que ele ficava tão ausente, né? Imagino que ele deva ter que acompanhar esses caras 24 horas por dia. Pô, imagina a rotina de sono dele. Talvez nem tenha, né? Então dorme na mesma rotina dos caras. Então, isso... Não dá pra imaginar. E isso é contado ali de uma forma para justificar a ausência dele, né? Então, assim, ele vivia um casamento perfeito, né? Uma esposa, 3 filhos e tal, não sei o quê. É contado que ele chegou um belo dia e disse que queria se separar sem dar motivos, né? Então, todo mundo achou estranho. A mãe do Palmer ali dá um depoimento bem emocionada, né? Dizendo, pô, achava que eu vivia um casamento perfeito e tal, não sei o quê, e do dia pra noite meu marido diz que vai sair de casa e tal, não sei o quê, e tem essa separação, e pelo que eu entendi, acho que perto de 6 meses depois que ele foi explicar pra ela que, na verdade, ele era gay, né? Ele se tornou gay, né? Enfim, não sei. Ele tinha um casamento heterossexual. E aí, não fica claro se ele já entrou nessa relação sendo gay, mas tentou se forçar. Ele não tem, né, assim, não tem um nível de detalhamento maior, né? Se ele já era gay antes, mas casou para tentar criar uma família, enfim, ele só fala que se separou porque era gay, né? Basicamente é isso que é falado. Assim. E eu acredito que... Resolveu assumir, o famoso sair do armário. Isso, é isso que eu ia falar. Eu acredito que a pessoa já tinha tendências antes e ela se relutava contra ela, né? Deixava mais isoladas possível ali dentro da cabeça dela. E chega uma hora que a pessoa aí ela cansa, né? E aí é isso, sair do armário. E foi o que aconteceu com ele. E, cara, é interessante depois ver a conversa, né?
dele e do Palmer falando sobre isso, porque o Palmer, pelo jeito que eles foram criados, pela época, né, não parecia ser um tipo de família que queria ter uma aceitação assim tão grande, mas o Palmer, ele desde o começo, ele apoiou o pai, né? Falado, eu acho, né, que dos 3 filhos ele foi o que aceitou melhor e tal, não sei o que, talvez por ser o mais novo. Uhum. E a própria mãe, né, ela fala que até que o motivo da separação foi revelado pelo Andy, ela tava crente que ele tinha outra mulher. Então, para ela também foi até um alívio, né, saber disso, porque ela não tinha nada que ela poderia fazer, né? Verdade. E é bem curioso, né? Bem curioso porque a forma que o Palmer fala também, ele comenta assim, tu foi muito corajoso e tal, né? Assumir isso e tal. E, enfim, acaba ali, que nem eu falei ali no início, né? Parece que eles nunca tiveram esse papo. Senta aqui e vamos conversar sobre isso. E aí parece que esse papo aconteceu na frente dos produtores da série ali, né? Que o cara vai estimulando, vai perguntando se tá e tal coisa. E como tu te sentiu? E não sei o que, né? E aí acaba a conversa acontecendo, né? Então ficou bem natural, né? Bem natural. A gente vai ver mais pra frente ali, voltado a abordar a família Palmer ali. Vamos falar um pouquinho da Fleur Robinson aí, que é nada mais, nada menos que a CEO do Wrexham, né, Lucas? E também é apresentada a família dela. Pô, a Fleur, quando eu vi isso aí, cara, ela é um achado, na verdade, né, Lucas? Ela é um achado na história do Wrexham e até no mercado, né, de CEOs. É o que eu ia falar. De futebol. Ela esteve ali envolvida num ecossistema, né, de futebol desde pequena. Ela provavelmente ela tem perspectiva, até o do networking, né, que o pai tem. Ela deve ter várias perspectivas, vários insights, né? Ela deve ter, o networking dela é sinistro demais, né, de experiência, né, que ela tem, porque tem vivência. Por exemplo, exatamente, porque tem pessoas que pagam, né, mentorias. E no caso ali, a vida dela provavelmente foi uma mentoria com CEOs de futebol, né? A vida dela. O pai dela, né? O pai dela é um dos maiores presidentes da história do Burton Albion aí, né? O cara, pra ser dirigente, ter faixa no estádio dizendo, maior presidente aí, o cara tem que ter sido realmente um dirigente, no mínimo, muito responsável e importante na história do clube, né? Talvez não tenha trazido os grandes títulos para a história do Burton, né? Mas eu acho que a gestão do clube aí é levado a outros níveis aí quando a gente fala de pirâmide do futebol inglês, né? Então é valorizado outras coisas que não só a taça no armário, enfim. A gente vê vários outros CEOs, né, que são valorizados por simplesmente conseguir tirar o time da lama, né? Mesmo que o time não ganhe nada, mas pelo menos tirou o time de uma situação horrível e tá numa situação apenas ruim hoje. Isso aí já é motivo para ser elogiado aí e ter até homenagem, né? Pois enfim, são várias histórias diferentes, né? Cada clube ali, regional, ali tem a sua história, seus objetivos pessoais também do clube ali, né? Particulares. Então, o pai da Fleur aí criou dentro de casa uma CEO que hoje demora 2 dias para retornar uma ligação dele, né, Lucas? Pô, tá parecido comigo, viu? Eu sou desse jeito, se deixar 2 dias ali, mas né? Ela mostra, né, no começo ali dessa cena, a rotina dela, né? Reunião, ligação, tarefa, viajar para fazer relações aí com... não sei se elas viajam tão frequentemente igual Ryan e Rob, mas provavelmente é bom, né, para relações internacionais do clube. Então a gente vê que a rotina dela não é nada leve, né? Então depois a cena ela volta, né, a ser abordado a situação do pai do Oli Palmer ali, né, o Andy Palmer. Enfim, eles começam a abordar essa situação dele ser gay por vários prismas, né? Então é falado sobre a situação de como ele teve, ele até usou uma expressão assim, cara, não existe um livro te ensinando como é que tu conta isso pros teus filhos, né? Então ele usou essa metáfora aí então por que ele demorou tanto a revelar? Porque mesmo depois da separação, ele demorou ainda 18 meses para contar para as crianças, né? Com a situação de dizer que as crianças não eram maduras o suficiente, ou enfim. Então, eles abordam esse prisma do problema. Eles falam também sobre como ele era pessoalmente, né? Que ele era uma pessoa que não expressava muitos sentimentos. Então, a gente já tende a pensar de realmente era uma pessoa que se reprimia, né? Reprimia os seus sentimentos, seus desejos sexuais, digamos assim, né? Suas vontades,
e isso acabava refletindo em também não expressar sentimentos pelos filhos ou até pela própria esposa, né? Então, interpreto dessa forma, que por isso que ele era considerado uma pessoa fria. E o Palmer até comenta que ele tem esse cuidado, né? De tentar não ser um cara tão frio, apesar dele se enxergar assim, ele, cara, eu tento ser mais amoroso com meus filhos, ser um pouco diferente da criação que eu tive nesse sentido, né? Não criticando o pai dele, mas pegando o exemplo que ele teve e tentando melhorar, dá pra se dizer assim, não. Pois é, essa conversa, cara, é muito interessante essa segunda parte da conversa, né? Porque as coisas são reveladas ali meio que do nada, né? Até quando é revelado que ele é gay, ele não tem, tipo assim, uma pausa dramática, né? Eles simplesmente revelam, assim, né? Então, tem a parte Isso é uma coisa que o Palmer fala, né? Ele fala assim, cara, não é um grande evento eu contar para as pessoas que meu pai é gay. Eu só, tipo, é um assunto, é um não assunto, na verdade, é isso que ele quer dizer, né? Ele diz, teu pai é casado, ele vai vir no jogo e tal, não sei o que. O pai vai vir no jogo e tal. Ele não dá ênfase para a situação conjugal do pai dele. Pois é, e a gente tava falando, né, sobre aceitação, e o irmão do Palmer é o que menos tinha aceitado, e depois é revelado que ele também se assumiu gay, né? E o pai até fala, né, que era uma época, né, que quando ele falou pro próprio pai dele, né, o pai do Palmer, estão pegando? Pai do Palmer, quando ele revelou, quando ele ficou sabendo... O avô do Palmer. O avô do Palmer, foi mais fácil, né? O pai do Andy, que é pai do Palmer. Então, quando o avô do Palmer soube por Andy, que ele é gay, ele perguntou, pô, não tem uma pílula aí que você pode tomar pra se curar, né? Como se fosse uma doença, né? Será que ele tava querendo oferecer a cura gay, ô Lucas? Tava procurando a cura gay? Então, era uma época, né, que o pessoal que não tinha tanta consciência, né, não tinha tanta representatividade, ninguém sabia como lidar com essa situação. Mas assim, dando andamento aqui para o episódio, é curioso como o Rob recebe essa notícia, né? O Palmer comenta, esse aqui é meu pai e tal, não sei o que, esse aqui é o companheiro dele. Parceiro dele. Ele fala, não companheiro, ele fala assim, parceiro dele. Uhum. E aí, depois, quando eles estão no ônibus indo pro jogo, e o pai do Palmer tá com ele, vai nesse jogo com eles, acompanhar como visitante, ele chega pro Rob e fala assim, não é um parceiro de negócio, tá? Só pra te falar dele. Ele falou, não, eu percebi e tal, não sei o quê. E ele, mas como assim tu percebeu? Ele, não. E aí é contada a história da mãe do Rob McElhenney, que também era ele tem duas mães, né? Uma mãe biológica e uma mãe que é a companheira da mãe dele, né? A Helena McElhenney e a Mary Taylor, que é apresentada ali nessa parte, né? Eles fazem uma ligação legal, né? Mostrando, porque antes de mostrar a família do Rob McElhenney, o Palmer conversando com o pai dele fala, pô, isso aconteceu também com o Rob McElhenney. Quando eu falei para ele sobre vocês, ele agiu com maior naturalidade, e aí já começa ali a história da Helena, falando também que tem a Mary Taylor, que é a parceira dela. E uma coisa que o Rob ele fala, né, e ele frisa muito bem no episódio, e eu dou total razão para ele fala assim, quem tá nos assistindo e tem mais de 35 anos vai entender o que eu tô falando. E quem tem menos de 35 anos vai dizer, por que eles estão falando isso? Porque realmente são coisas que mudou muito. Mudou muito de 20 anos para cá, a abordagem, a aceitação, sabe? Até o lance de fazer piada, essas coisas assim. Então, realmente, o mundo é outro hoje em dia, né? Na época que o pai do Palmer ali, por exemplo, se revelou, era outro cenário, né? Que a mãe do Rob McElhenney, maior ainda, né? Eram as famosas sapatonas. Essa aí é sapatão, não sei o quê. Pois é. Então, cara, hoje mudou muito isso, né? Assim, então... e era uma época também, né, que sem internet não tinha essas comunidades, né, onde você encontra pessoas com gostos parecidos com o seu, com preferências, né, interesses. Então, se a pessoa não conhece ninguém do círculo, e ainda assim, né, com todo o preconceito, ninguém estava disposto a assumir, né? É possível que várias pessoas ali sejam homossexuais e nenhuma delas saibam, e todas ali vivendo em conjunto, né? Bem isso aí. Mas é isso, né? Dando sequência aqui, a gente vai olhar um pouquinho agora a família do Elliot Lee, que, pô, me pegou de surpresa aí saber que ele é filho de um ex-jogador da seleção inglesa, né, Lucas? Pô, essa parte me pegou muito porque eles estavam apresentando o Rob Lee e eu, honestamente, né, não conhecia da história do Rob Lee. Então, o Rob Lee já passou
por grandes equipes, né? Já passou por Newcastle. Newcastle United. O Lee, né? O Elliot Lee, ele fala, eu nasci em Newcastle porque meu pai tava jogando lá na época e tal, não sei o quê. Uhum. E ele comenta uma história de uma tradição, né? Que o pai dele tem 21 aparições pela seleção inglesa, né? Que ele fala, meu pai tem 21 caps da seleção inglesa e tal, não sei o quê. Uhum. E cada vez que tu joga pela seleção inglesa, tu ganha um chapéuzinho, né? Pra dizer, ó, na partida tal representou a seleção inglesa, né? Então ele ganha um chapéuzinho. E eles estão pregando, né? Ele ganha um de presente do pai dele, ele tá pregando na parede, ele diz, cuidado e tal. Dele, tem mais 20 desse, não me enche o saco. Mas é isso, é porque eles usam, né, o termo International Caps, e Caps é chapéu em inglês. E o repórter, né, pergunta, porque o Rob Lee, ele tem muito mais representatividade, né, no futebol inglês do que o Elliot Lee. Então, hoje o Elliot Lee é o filho do Rob Lee. Então, o repórter ele faz uma brincadeira, né? Pô, quanto que você acha que você pode se tornar, né? O Rob se tornar o pai do Elliot Lee, ao invés de você ser o filho do Rob Lee. E ele fala, pô, eu acho que se eu levar o Wrexham até a Premier League, ele conseguiria isso, né? Pô, eu concordo. É verdade. Não sei se eu concordo, né? Porque, pô, 21 aparições pela seleção também não é pouca coisa, né? Ok. E a gente até fez uma pesquisa na época que a gente olhou, o Rob Lee ele jogou uma Copa do Mundo, né? Ele jogou em 98, não jogou? Uhum. Ele tava naquele time lá que perdeu, né? Foi eliminado pra Argentina. Nos pênaltis, na partida que o Beckham é expulso, né? Famosa partida do documentário do David Beckham. Pois é, eu lembrei agora que você falou. É provocado pelo Simeone e é expulso, né? Vai na provocação. Não, a entrevista do Simeone nesse documentário é sensacional. É muito bom. Então tá, falando só um pouquinho que a gente acabei passando aqui, né? Fui direto para a história do pai do Elliot Lee. É contado um pouquinho do Phil Parkinson contando como foi convencer o Elliot Lee a se juntar ao Wrexham, né, e tal. E tem uma coisa que, pô, o Lee falou ali, e quando eu vi, eu fiquei, será que é isso? Fiquei meio que pé atrás, assim, que ele falou, pô, gostaria muito quando vencer o meu último contrato, e eu falei pro meu empresário, cara, o meu próximo time eu quero participar de um projeto, algo que seja maior do que eu possa fazer parte de uma coisa maior. E aí eu fiquei com o pé atrás, porque quando eu assisti esse episódio ainda foi antes da janela de transferência. E agora na janela de transferência, eu acho que ele provou que realmente ele não tá ali no Wrexham só de passagem, né? Que ele tá dentro do projeto 100%, né, Lucas? Pois é, e até interessante, né? Porque ele saiu do Luton Town, então, pelos meus cálculos aqui, né? Ele participou, né? Dessa ascensão do Luton Town nesses últimos 9 anos, né? Porque talvez não com tanto protagonismo, talvez, né? Não sei. Porque ele sai do Luton Town, ele é campeão, né? Não, ele é promovido à Championship, eu não sei se ele é campeão, isso não é revelado, mas ele fala que ele chega no Luton Town na League 2 e sai de lá entregando ele na Championship, né? Então, pô, ele já fazia parte de um projeto muito legal, né? Pois é. E, pô, eu acho que e talvez ele tava buscando, né, um projeto onde ele poderia ser o protagonista. E eu acho que ele, cara, vem sendo, né? Vamos analisar, assim, vem sendo o Elliot Lee, pô, a gente tá gravando hoje aqui, dia 13/2. É o nosso artilheiro da League 2. Ele é artilheiro da League 2 e conseguimos uma vitória importantíssima fora de casa hoje com o gol do Lee. Hoje foi o herói. Hoje foi o herói, então, pô, sensacional, assim, acho que o Lee tá no lugar certo e acho que é o jogador, cara, pra muitos anos aí. É pra nos levar, no mínimo, até a Championship também. Repetir essa história aí que ele fez com o Luton, com a camisa do Wrexham, é o mínimo, né, que eu acho que ele consegue alcançar. Se ele conseguir cumprir a promessa de levar pra Premier League, aí vai ser lembrado eternamente como o filho do... O Rob Lee vai passar a ser conhecido como o pai do Elliot Lee. Pô, que isso. Que currículo, hein? Que currículo. E, cara, pô, se o cara chegar à seleção, aí é loucura, né? Mas, pô, a seleção inglesa hoje em dia tá difícil de chegar, hein? Acho que na época do Rob Lee era um pouco mais fácil. Nossa. Cara, você consegue pensar em algum time da Inglaterra ainda, sei lá, nas últimas 4 Copas do Mundo, que ele teria ali, pelo menos uma vaga entre os 23? Cara, é complicado, né? Difícil, né, cara? A seleção inglesa... Eu acompanhei gerações magníficas de meio-campistas ingleses, né, cara? Que nunca chegaram a lugar nenhum, né? Exatamente.
Pô, a gente já viu Mas Lampard e agora- Gerrard no mesmo time. Lampard, Gerrard, Beckham, Joe Cole, Paul Scholes. Nossa, tem muita coisa, né? Muita coisa. Tinha jogador que era muito bom e ficava de fora. Mas enfim, o que eu quero dizer é que agora a seleção inglesa, nesse momento, pô, foi que quarto lugar na última Copa ou terceiro? Não lembro se eles ganharam ou perderam, mas eles perderam a semifinal para a França, né? Foi o terceiro ou quarto na última Copa. Finalista da Euro e tal. Os caras estão batendo na trave, eles estão, cara, vão ganhar alguma coisa logo. E pô, se tem jogador... Com a geração que tem agora, né? E tem jogador que tinha cadeira cativa na seleção inglesa sem ganhar nada. Se esses caras chegarem a ganhar alguma coisa, eles vão ficar 10 anos na seleção. Enfim, Elliot Lee não tem lugar ainda na seleção da Inglaterra. Ainda, mas quem sabe no futuro. Quem sabe no futuro. E, pô, pra encerrar, cara, o fechamento, né, da família Palmer ali. Enfim, né, como eu trouxe ali, o Palmer, ele se emociona em determinado momento, que ele fala tanto pra mãe dele, que, pô, nossa, mãe, tu é a pessoa mais forte que eu conheço e tal, não sei o que, tipo, eu te amo, né? Então, assim, tu vê que naquele encerramento ali eles têm uma terapia familiar mesmo, na verdade, assim. A impressão que eu fiquei é que talvez eles nunca tenham sido tão sinceros consigo mesmo e acabou acontecendo diante das câmeras pro documentário. Então, cara, foi algo magnífico, assim, essa reconciliação. Não é a reconciliação que eles não estavam brigados, mas essa... abertura, né? Sei lá, eu acho que eles conseguiram talvez criar uma ponte até mais forte, sabe? Né? Vamos fechar essa história, vamos encerrar. Fechar um ciclo, Fechar um ciclo, pô, foi sensacional. E aí, pô, aparece o Palmer curtindo com os filhos, né? Curtindo com os filhos, ele, a esposa e os filhos num... O que é aquilo? É um parque aquático? Não, é um aquário turístico? Aquário turístico, né? Um parque aquático, os caras turístico. Nadando com tubarões. Te anima, Lucas? Eu não. Comigo, deixa pra lá. Não, mas estão alimentados, são treinados. Não, deixa. Eu fico na areia, tranquilo ali, tomando uma caipirinha. Do lado de fora do vidro, eu já fico com medo de ficar do lado de fora do vidro. Porque vai que o vidro quebra, né, cara? Não. Eu não sou muito chegado, assim, em passeios radicais. Em passeios radicais. E esse aí provavelmente é o último da minha lista se eu um dia optar por fazer um, né? Pô, não. Os caras nadando com tubarões ali foi sensacional. E, pô, a relação do Palmer, e ele deixa um último recado ali, né? Que é, cara, valorizar a questão do tempo, né? Ele fala, pô, eu quero ser um pai divertido, eu fico pouco tempo com meus filhos e eu acho que é importante que eu crie memórias com eles, né? Que eles se lembrem que o pai deles, apesar de jogar fora, né? De não viver 100% do tempo, tá ali todos os dias, né? Os 7 dias da semana. Ele dizia, cara, eu conseguia ficar no máximo 2 dias da semana com meus filhos. E aí até aparece umas cenas ali da filhinha dele dizendo, essa aqui não é dessa casa, essa meia não é dessa casa, da outra casa, tá? Então, cara, deve ser difícil para as crianças, mas ao mesmo tempo, assim, é uma decisão familiar deles, né? Eu não sei por qual razão a família não se muda para Wrexham, se é simplesmente por querer morar em Londres, ou se a esposa dele tem um trabalho em Londres e não pode ir. Não é talvez tocado esse melhores assunto. Escolas para os filhos. Mas, enfim, e também eu acho que também pela... Pô, o Palmer é jogador já há um tempo, né? Sim. Então eu imagino que... tá mais pro final da carreira já, né? Sim, então eu imagino que deva ter outros momentos na vida dele que ele também não morava em Londres e que tinha que conviver com isso. Talvez Londres sempre tenha sido a base dele para não precisar ficar viajando, né? Trocando de cidade toda hora e tal. Pode ser de certa forma, acaba sendo perto, né? Tipo, sei lá, 2 horas de trem, 3 horas de trem. Porque o que a gente... E ele não deve ir de trem, né? Ele não deve ir de trem. Exatamente. Mas o que eu ia trazer aqui é porque a gente estava falando, né, sobre a distância prejudicar o desempenho de jogador dentro de campo. E a gente está falando de um de um caso, né, que a distância não é tão grande. Então a gente vê aí, por exemplo, o caso do Gustavo Scarpa, que não se adaptou mesmo na Inglaterra. E pode ser que tem inúmeros fatores, né? Tem um caso ali do criptomoeda, do esquema ali que aconteceu, mas em muitos casos, né, a gente vê jogadores não rendendo tão bem assim longe de casa por causa dessa questão da adaptação, saudade de casa, né? E é isso que eu queria trazer, né?
Sim. esse É paralelo, uma, né? é uma entre o situação Palmer- atípica, né? É uma situação atípica, mas a dele não chega a ser uma coisa de outro mundo, assim, né? A família dele tá a 3 horas de distância. Uhum. É, E mais ou mesmo menos assim isso. ele cita, né, como uma coisa que impacta, né? No Impacta cotidiano porque, cara, dele. tu não tá na rotina da família, né? É. Tu acaba sendo um estranho, tu chega lá, daqui a pouco tu não sabe onde é que é o lugar de guardar o café, tu não sabe onde é que é o lugar de pegar uma água, tá? Porque tu não mora naquela casa. A realidade é essa, né? É. Mas enfim. Pô, cara, fica a reflexão aqui, né? Pô, que nem eu comentei com vocês. Valorizar o seu tempo com os filhos, com os pais, né? Eu acho que essa foi a lição que eu peguei desse episódio para mim, que realmente mexeu num lugarzinho que disse, cara, pensa aí, vê se tu tá fazendo tudo certo, tal, não sei o quê. E a gente nunca tá fazendo tudo 100% certo, né? Às vezes a gente, ou tá em casa e daí em vez de, ficar com teu filho que tá no celular ou tá fazendo outra coisa, sabe? Então, mais ou menos isso, assim, que eu peguei para refletir do meu lado. E, da relação, o Lucas aí é a relação mais dele com o pai dele, né? Não sei, né, Lucas, como é que é hoje essa tua distância aí, tu mora nos Estados Unidos, eles moram aí contigo, é longe, é perto, como é que funciona? É mais complicado, né? Hoje tem, além tem a distância, tem uma distância física, né, hoje, enorme, né, entre a gente. Eles até vêm aqui uma vez por ano e a gente tenta passar o máximo de tempo possível quando eles vêm aqui, cara. Eu convido eles para ficarem aqui em casa. Da última vez eu estive na mesma casa que eles ficaram para conseguir ficar o máximo de tempo com eles. E dessa vez eles estão vindo novamente em maio, então estou guardando eles aqui. Quero logo que eles se aposentem para poder morar aqui. Vamos ver. Esse aí é o plano. É isso aí, vai dar certo. Então tá, gente, ficamos por aqui, voltando, né, com Bem-vindos ao Wrexham. Esperamos aí conseguir cumprir agora essas próximas 3 semanas com a frequência combinada aí, para a gente encerrar essa segunda temporada e guardar todas as energias e todo aquele hype para a terceira temporada, que vai ser sensacional aí. Vai ser uma temporada lançada coladinho com o final da League 2. Então vai ter muito bastidor, vai ter muita coisa interessante, novidade, tudo isso que a gente vem trazendo por aqui. Beleza? Obrigado por ter acompanhado até aqui. Um abraço e toca o hino. Look, we're looking at the documentary right there. Here they come, a mighty champions. Raise your voices to